Estamos iniciando a 53 semanas do Legionário da campanha do quilo de Pernambuco. 79 anos de campanha do quilo aqui na cidade de Recife. Aqui nós podemos considerar o marco inicial dessa tarefa, desse trabalho. Marco zero. Por quê? Aqui. Porque é dali do Núcleo Espírita Centelha de Jesus, na Rua do Brum, onde é realizada a segunda campanha do quilo da nossa cidade. Isso em 1946 ainda, em março de 46, quando Elias Sobreira se reúne com o pessoal do Núcleo Espírita Centelha de Jesus e passam a realizar também o serviço de peditório. E é bom registrar, nesse momento de aniversário, de festa, que o ponto inicial do trabalho é aqui. Por quê? Porque nós, dentro de nossas pesquisas, nós colocamos como Maria Madalena, essa primeira legionária da campanha do quilo. Aquela que muito amou, conforme ele escreve o Evangelho de Lucas, através das palavras do próprio Jesus de Nazaré. Aquela que muito amou. Então, após a ressurreição de Jesus, quando cada um dos discípulos tomaram o seu caminho, Madalena foi conviver com os leprosos. E aí ela dá início à organização do serviço de peditório. Certo? Olha, passado o tempo, a campanha do quilo eclode com toda a sua força, e notadamente aqui em Recife. Então, quando o pessoal da Centelha de Jesus inicia o trabalho de campanha do quilo, as primeiras contribuintes, vamos dizer assim, são as prostitutas que saíam daqui dessa região dita chamada do Baixo Meretrício, certo? E diz Joãozinho e Sobreira que elas eram as primeiras a chegar espontaneamente, quando o legionário abria o saco e colocar o dinheiro, que seria o primeiro grande motivo da caridade, vamos dizer assim, feita pelas pessoas, aquelas senhorias, aquelas senhoras que sofriam tanto, certo? A lembrança volta a Madalena, que iniciava o serviço de peditório ainda na época do cristianismo primitivo. É isso que a gente precisa entender, a importância de Pernambuco dentro do contexto histórico da doutrina espírita, do espiritualismo. Porque aqui começa o Brasil, certo? Quando, em 1517, em Itamaracá, o primeiro grupamento de pessoas acontece, daqui entra o processo de civilização da nossa cidade. É lógico, do nosso estado, do nosso Brasil, é lógico que a repercussão espiritual desse processo é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E o que respalda tudo isso é esse novo trabalho, saca as costas, mochila na mão, campanha do quilo em nome de Jesus, assim como fazia Maria Madalena. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de 53 semanas do Legionário da campanha do quilo e 79 anos de campanha do quilo em Pernambuco. Deus nos abençoe. Boa noite a todos, a todas. Continuando a nossa semana, a 53ª semana do Legionário, né, da campanha do quilo, nós estamos aqui agradecendo a Edna desde já por ter aberto as portas do Bom Samaritano, que inclusive é um dos centros mais antigos, né, também de fazer a campanha. Toninho sabe disso, Toninho acompanha a história. Então nós estamos aqui, fomos muito bem recebidos, eu solicitei ela de prontidão, atenderam, e a gente só tem que agradecer desde já por ter aberto as portas para a gente. Essa semana que acontece ininterrupta, né, Toninho? 53 anos sem interrupção, né? E 79 da Escola do Quilo. Então, veja como é importante. A Escola do Quilo está fazendo 79 anos, nós estamos com a 53ª, ou seja, 53 semanas, 53 anos que a gente faz ininterruptamente, sem interrupção nenhuma, essa semana do Legionário. Então, é uma festividade muito bonita, que a gente visita nossas casas irmãs e a gente todo mundo aprende junto as novidades. Hoje nós vamos ter o prazer com o nosso Emanuel Silvestre, legionário da campanha do quilo, professor, né, de profissão, não é isso, Emanuel? Isso.
Então, é um educador que eu gosto sempre de estar com educadores, que eu aprendo alguma coisa. Então, o nosso palestrante hoje é educador, não gosto, a minha esposa também é professora, não é mais professora, é educadora. Então, a gente tem sempre agora chamar esse pessoal de educador. Então, a gente tem que agradecendo, vamos pedir alguém para fazer a prece inicial, né? Eu vi dali o pessoal do Casa Amarela, disse, eu vou fazer. Vem a Casa Amarela. Ele disse ali, Toninho, disse ali, eu vou fazer. Eu estou logo, meu irmão gemo. Então, boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Vamos agora verticalizar os nossos pensamentos, para que nesse momento de homenagem que se presta a esses guardiões dessa tarefa bendita, denominada Campanha do Quilo, em prece, agradecemos a Deus e a Jesus tudo que nos foi concedido até o momento. Abençoe esses legionários, Senhor, que se dispõem no domingo de manhã, em Teu nome, fazer peditório a quem tem para socorrer aqueles mais necessitados. Abençoa esta casa, Senhor, que abre suas portas para Te servir, e a todos aqueles que participam direto e indiretamente desse trabalho. E em Teu nome, em nome de Jesus, Bezerra de Menezes, mentor espiritual do trabalho de Campanha do Quilo, eu passo a palavra ao irmão que está à frente, para que lhe dê continuidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E agora vamos dar ao nosso irmão, né, Manuel Silvestre, que é lá do Grupo Espírita Regeneração Cristo e Caridade, e também da Comissão Estadual do Espiritismo, todo o seu amigo. Deixa eu vir aqui para frente, que eu gosto do calor humano. Literalmente, né, Edna? Mas vamos lá. Boa noite a todos e a todas, muita paz. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito por Moacir, né, em nome do Moacir, mas de toda a equipe que trabalha dentro dessa tarefa que a gente já conhece há tantos anos, que é a Campanha do Quilo. Quando eu iniciei minha jornada no Espiritismo, e eu fui no Regeneração fazer o atendimento fraterno, uma das prescrições que saiu lá no tratamento foi fazer a Campanha do Quilo. E na época estávamos iniciando, interessante, no dia que eu fiz o meu primeiro atendimento fraterno, naquela mesma sala estavam vários amigos que estavam iniciando na doutrina. Dentre esses amigos era Moacir. Moacir, Fabiano, eu, Yara, Rômulo e tantos outros que entramos como aprendizes, fizemos o ESD, nos tornamos trabalhadores, tudo foi o mesmo grupo, o grupo que chegou. Eu costumo dizer assim, toda vez que eu venho aqui no Bom Samaritano, eu toco da última vez que eu vim, meu tio tinha desencarnado no mesmo dia, vim super emotivo. E hoje também, eu costumo dizer para Moacir, quando a gente fala, que a gente sai para fazer as atividades, que ali foi um reencontro de almas, naquela sala, naquele dia, porque todo mundo ali que fez aquele dia, gente, não tem acaso. Porque todas as pessoas que fizeram atendimento fraterno naquele dia tornaram-se trabalhadoras do movimento espírita até hoje. Então a gente vê que é um reencontro de almas naquele dia, naquela noite, a gente naquela casa, e estamos aqui fazendo essa tarefa. Meu nome é Manuel, sou do Regeneração e também colaboro com a Comissão Estadual de Espiritismo, que é essa federativa que tanto auxilia, né, os centros espíritas, o movimento espírita. O tema, eu nem prestei atenção se o Moacir falou do tema. Falou? Não. Ainda não. Qual é o tema? A volta do filho pródigo e a campanha do quilo. Isso, a campanha do quilo. Ó, Edna, ela é metódica. Campanha do quilo e a volta do filho pródigo. Então nós vamos fazer essa reflexão, que foi de certa forma um desafio, a gente conseguir fazer esse link de como é que a campanha do quilo pode se expressar nesse contexto dessa parábola de Jesus. Apesar de que nós compreendemos que todos os ensinos de Jesus estão contidos na campanha do quilo. Eu vejo a campanha do quilo não apenas como um movimento caritativo, né, que muita gente, às vezes, quando vê de fora, vê como uma proposta de uma ação social, assistencialismo ou um projeto de caridade. Mas eu vejo a campanha do quilo como uma oportunidade de crescimento espiritual, uma oportunidade de estreitar laços de afeto com os nossos companheiros e companheiras. Eu vejo a campanha do quilo como uma oportunidade de aprendizado, de resgate.
e uma oportunidade de criar vínculos com as pessoas às quais nós visitamos fazendo o pedido e a oportunidade que elas têm também de auxiliar aqueles ao qual as doações irão ser E propagar a mensagem do Cristo. propagar a mensagem do Cristo. Numa roupagem que eu acho belíssima, que é essa de você doar-se em prol do outro. Me recordo que quando a gente começou a fazer a campanha do quilo, quando eu fui para a minha primeira campanha do quilo, eu fiquei, meu Deus do céu, muita gente já passou por isso, né? E se o povo me vê na rua pedindo? Veja, o orgulho, como ele é trabalhado e lapidado na campanha do quilo, porque hoje, quando a gente faz campanha do quilo, a gente sente uma alegria em fazer campanha do quilo. As pessoas nos reconhecem, pelo menos no Regeneração, aqui na Mostardinha e no Bungi. Às vezes as pessoas ficam, a gente entra no Beco do Ipa, quando a gente chega no início do Beco do Ipa, o povo já está tudinho com a doação na porta, esperando aquele beco enorme, todo mundo na porta esperando. Se tem o pessoal escutando funk, um som alto, desligam o som, porque sabe que a campanha do quilo vai passar e existe aquele respeito. Então a gente começa a observar que a campanha do quilo ela tem uma atuação na sociedade muito mais profunda do que só a religião espírita e do que só um trabalho caritativo. É um trabalho realmente de união de corações, de evangelização através de atitude, é o amor em ação mesmo que nós observamos da campanha do quilo. Outra coisa que eu acho interessante, eu coloquei aqui um roteiro porque eu gosto de falar, a gente vai ficar até meia-noite, né? Não que eu não queira, eu posso estar querendo, mas talvez vocês, né, tenham seus compromissos, né? Mas vamos lá. Outra coisa que é interessante da campanha do quilo é que quando nós iniciamos, muitas pessoas falavam assim, eu estou fazendo uma introdução da campanha do quilo porque talvez tenha alguém presente aqui que nunca participou, não conhece o projeto, né? A ação da campanha do quilo. Muita gente critica a campanha do quilo, às vezes até dizendo, às vezes a gente vai fazer campanha do quilo para tirar, eu vou sacrificar o meu dia, o meu final de semana, o meu domingo, para pedir coisas que não vai ser nem para mim, vai ser para o outro. E uma das ações da campanha do quilo é justamente essa renúncia. Essa renúncia, desconstruir esse egoísmo de achar que eu só posso fazer algo se eu tiver um retorno. E nós somos condicionados a isso, né? De fazer um trabalho sempre pensando no que vai vir de volta para mim. E a campanha do quilo faz aquilo que Jesus fazia. Servir o próximo sem esperar nada em troca. Amar o próximo pelo simples fato de que amar faz bem para aquele que ama. A gente aprende na doutrina espírita que todos os nossos sentimentos e emoções são como uma usina energética. Então, se eu estou vibrando na raiva, no egoísmo, na vingança, eu vou prejudicar o meu próprio interior nesse processo. Da mesma forma que se eu estiver vibrando no amor, na fraternidade, na solidariedade, eu também vou estar condicionando o meu perispírito, o meu eu espiritual, o meu corpo físico a essas energias salutares. Então a gente vai observar que a campanha do quilo ela transcende apenas aquele ato sejam bem-vindos, aquele ato de caridade material, mas sim tem algo muito mais transcendente envolvido. Muita paz, meu irmão. Vamos lá, vamos relembrar a parábola do filho pródigo. A gente vai fazer uma reflexão da parábola e a gente vai começar a fazer os links com a campanha do quilo. Eu trouxe o Novo Testamento na tradução do Haroldo, lançado pela FEB Editora, mas ia ficar muito monótono a leitura, né? A linguagem da Bíblia, a gente sabe, do Evangelho, é muito aquela linguagem rebuscada e ia ficar muito, talvez, monótono, então nós vamos utilizar, como a gente é professor, trabalha com jovem, a gente vai usar uma linguagem mais atual. Então eu peço a Lucas, ao evangelista Lucas, a permissão para parafrasear o seu evangelho numa linguagem mais contemporânea. Mas lá em Lucas, no capítulo 15, vai do versículo 11 ao 32. Essa parábola do filho pródigo só tem no evangelho de Lucas, que também é conhecido como evangelho mariano. Por quê? Lucas ele conviveu com Maria, a mãe de Jesus. Então tudo que Lucas escreve no seu evangelho, ele não teve aquela vivência direta com Cristo. Ele foi ali registrar o que a mãe de Jesus contava para ele. Por isso que muitos estudiosos também chamam o Evangelho de Lucas do Evangelho Mariano, porque ali está a expressão total de Maria de Nazaré. Lucas ele narra o seguinte, que um pai, que era dono de terras, tinha uma posse grande, tinha 2 filhos. Um filho mais novo, não cita nome, ele não usa nome, nem do pai nem dos filhos.
um filho mais novo e um mais velho. Tanto que em algumas traduções bíblicas, Severino Celestino ele fala muito dessa questão analisando as traduções bíblicas, né? A gente vai observar que tem tradução que não está lá parábola do filho pródigo, tem assim, parábola dos dois filhos, porque a gente vai focar muito no filho que pede a herança e vai embora, mas a gente vai observar que também tem um ensinamento no filho que fica. E aí esse senhor dessas terras tem esses dois filhos, um mais jovem e outro mais velho, e o mais jovem observando a sociedade, aquilo que o mundo material proporciona, e a gente sabe que a imaturidade do ponto de vista físico, material, nos traz muitas vezes essa ideia da aventura, né, da aposta, de muitas vezes deixar aquilo que é certo para arriscar os prazeres da matéria mesmo. E aí esse filho mais jovem chega para o pai e fala: ó pai, eu quero sair mundo afora, não quero mais ficar aqui com você, né, com a nossa família, e quero, usando a linguagem bem popular, curtir a vida. Eu quero experimentar coisas novas, viajar, conhecer outras pessoas, mas para isso eu não posso ir sem dinheiro, né? Então, o senhor pode adiantar, por favor, a parte da minha herança para que eu possa seguir minha vida, ir embora. Ele não tinha o propósito de ir e voltar, não ia fazer uma viagem, conhecer o mundo e voltar. Ele queria literalmente ir embora e seguir a vida dele longe do pai, longe da família, daquelas terras ali da sua família. E o pai, mesmo triste, pega a parte da herança e entrega esse filho. Esse filho vai, né, mundo afora aí fazer viver suas experiências. E narra no Evangelho de Lucas que ele literalmente torra tudo. Gasta todo o dinheiro. E a gente vai fazer uns contextos interessantes. Na época de Jesus não tinha o dinheiro que a gente tem hoje, né? Dólar, real, euro, não era. Eram denários, que eram as moedas que vinha a imagem de César, né, que era o imperador romano da época. E ele começou a fazer essas trocas e usar nos deleites da matéria, na sexualidade, nos vícios. E tem uma coisa interessante que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele traz alguns detalhes dessas personagens do Evangelho que não estão necessariamente no Evangelho mesmo que está no Novo Testamento. Ele vai falar que esse filho mais jovem, ele vai sair mundo afora e ele começa a esnobar as pessoas. Humberto de Campos fala que ele vê uma pessoa mais simples, ele já humilha, ele vai no campo, tem uns rapazes trabalhando ali na lavoura, com os porcos, ele vai também humilhar, vai destratar aquelas pessoas, porque ele estava com a parte da herança e estava com muito dinheiro. Quando ele vai começando a gastar tudo, ele gasta com mulheres, com festa, com bebedeira, enfim. E aí ele se vê diante de que aquilo que vai retirando do pote e não vai repondo, uma hora seca. Aí o dinheiro acabou, ele se desespera. Ele pensa em voltar para casa e conversar com o pai. Só que aí tem aquele orgulho, que eu não vou voltar porque eu já pedi tudo. Ah, e tem uma coisa interessante. Quando a gente vai estudar um pouco de judaísmo, da cultura judaica, né? Não do judaísmo religião, mas de como se comportava o povo judeu, era o filho pedir adiantado antes do desencarne do pai a parte dele da herança, era como se fosse uma blasfêmia terrível contra o pai, porque era como se de forma indireta ele estivesse desejando que o pai morresse para poder ele já ter o dinheiro da herança. Então ele tinha até essa vergonha da própria comunidade a qual ele vivia, aquele vilarejo ali, porque as pessoas já viram que a atitude dele foi de querer realmente descartar a importância do pai para ter a sua herança. E ele vai pedir ajuda numa fazenda próxima e ele consegue um emprego para cuidar dos porcos. E aí quando ele chega perto, Humberto de Campos narra que quando ele chega para trabalhar com os porcos e naquela lavoura, e ele fica lado a lado daqueles homens que ele humilhava, e aqueles homens o recebem, o acolhem, e ele pensa, poxa, quanto tempo eu não passei da minha vida destratando, humilhando, julgando essas pessoas humildes, e agora eu estou aqui do lado deles, e ao invés deles me rejeitarem, eles estão me acolhendo. Aí quando chega na hora da refeição, e ele fala com os rapazes, a gente vai comer o quê? E os rapazes falam, fora o nosso pagamento, a nossa refeição é a mesma comida que a gente oferece aos porcos. E aí ele se senta com aquele prato cheio de restos, que também eram oferecidos aos porcos, e ali ele sente uma tristeza profunda e ao mesmo tempo uma saudade. A saudade da família, do acolhimento,
daquilo que ele tinha em casa. E ele decide arriscar, ele sente aquilo no coração, não, eu vou voltar, eu vou conversar com meu pai. Aí ele volta para casa, ainda meio cabisbaixo, e de longe um dos funcionários do pai dele avista, corre para dentro de casa e fala: Senhor, o teu filho que foi embora voltou. Aí o pai sai de casa, vê o filho de longe, e como num movimento que todo pai, eu vou falar aqui pai e mãe, no sentido de parental, filial, aquele pai olha aquele filho todo maltratado, cheio de feridas, com a roupa rasgada, sujo, ele corre em direção ao filho, dá um abraço e fala: meu filho, seja bem-vindo de volta, porque estavas perdido e eu te achei, tinha morrido e agora você ressuscitou. Traz o filho para dentro de casa, manda matar um cordeiro para fazer uma grande festa de retorno. Aí vem a parte do filho mais velho que ficou com o pai. O filho está voltando do trabalho, estava lá na enxada, ó, na lavoura. Quando vê aquela festa, ele acha estranho. Estão comemorando o quê? Que não é aniversário de ninguém. Quando ele se aproxima, ele chama um dos capatazes que estavam ali e falou: o que é essa festa? Ele fala: foi teu irmão que voltou. Aquele que tinha ido embora, tinha se perdido, voltou. E fizeram uma festa, foi teu pai que fez uma festa. Ele fica literalmente com raiva. Não aceita e diz que não vai entrar na festa. Aí chegam para o pai e falam: ó, o teu filho mais velho está lá fora, não vai entrar não. Aí o pai sai para ter esse momento com o filho mais velho também. Ele fala: pai, enquanto ele te abandonou, pediu a parte da herança, foi embora, eu estive contigo dia e noite, na chuva e no sol, na saúde e na doença, trabalhando contigo, te respeitando, te amando, cuidando de tu, e tu nunca matasse um cabrito em minha homenagem. Aí ele volta, tu manda matar um cordeiro, manda matar fazer uma festa para receber ele. E o pai fala uma coisa para ele que eu acho muito interessante, que serviu de lição para a minha vida particular. Ele chega e fala: meu filho, justamente isso, tu sempre esteve comigo e nunca precisou de ajuda, porque eu confio na tua potencialidade, eu confio no teu comprometimento, na tua seriedade perante o trabalho. Já teu irmão não, teu irmão era aquela ovelha perdida, que agora a gente reencontra. Era aquela pessoa que tinha morrido e agora está de volta. Por isso que nós comemoramos, porque você já está, na linguagem como se fala, você já está salvo, já está garantido. E ele não, estava perdido e agora a gente consegue tê-lo de volta. Essa é a parábola. Algumas reflexões a gente vai fazer agora, mas eu queria só trazer uma reflexão da minha vida particular. Lá em casa, maninha, painho, eu e Emerson. Eita, falei o nome do meu irmão e fica gravado, ó. Corta, vice. Tu edita essa parte. Eu, maninha, painho e meu irmão. Tu corta o nome do meu irmão, para depois ele não me processar. E desde pequeno, meu irmão sempre demonstrou ter mais assim, gosto pelo mundo, coisas do mundo, festas e tal. E eu sempre fui mais caseiro. Sempre gostei mais de religião, de espiritualidade, meditação, essas coisas. E meu irmão era sempre mais cético. É até hoje mais cético. E meu irmão começou assim, trabalhou, saiu de casa primeiro, e sempre mundo afora. E às vezes é aquele filho que passa 3, 4, 5 dias, me dá sinal de vida, e manhã manda uma mensagem no zap, né? Fulano, estás vivo? Tu lembra que tu tem mãe? Aquela coisa. E aí, às vezes, eu via que quando meu irmão ia visitar a gente em casa, ou então a gente vai na casa dele, meu Deus, me parece que é um Deus que apareceu. Mãinha, meu Deus, meu filho abraça e cheira e faz o prato predileto. E eu todo dia ali, dia e noite com manhã não me dá um bom dia, não me dá um abraço. E eu ficava, aquilo vai dentro da gente, né? Dentro da gente. Meu Deus, me ajuda, né? Para eu não ficar com esse sentimento no coração. Até que um dia, nessas palestras que a gente vai, as atividades no movimento espírita, eu tive conhecimento da parábola do filho pródigo. Aí, na hora, eu levei para minha experiência própria, mas ainda assim, como nós somos espíritos imperfeitos, endurecidos, aí uma vez, mãe ali, poxa, faz 2 dias que teu irmão não manda um oi. 2 dias. Aí eu falei: e faz quantos dias que eu estou aqui com a senhora a vida inteira e a senhora não me deu um oi? Aí, minha mãe simples, pouco estudo, minha mãe literalmente olhou. Por isso que eu acho que essa questão da maternidade, da paternidade já vem na essência da criatura, porque minha mãe olhou para mim e falou exatamente o que o pai
pródigo fala do filho. Emanuel, tu sempre esteve encaminhado, porque tu sempre gostou de religião, tu sempre gostou de estudar, tu vai para o centro, tu faz tuas palestras, tu não gosta de festa, tu não bebe, tu não é de farra, tu não tem amigos, tu não tem tatuagem, tu não tem... Então você, eu já sinto aquela segurança, eu sei que você está encaminhado, está num caminho que me dá tranquilidade. E seu irmão não, seu irmão vive no mundo e por isso que às vezes que eu tenho contato com ele, eu faço demonstrações de amor, que é para ele sempre lembrar que quando ele precisar voltar para casa, vai ter essa mãe que vai estar de braços abertos, esperando ele, cuidando dele. E aí a gente começa a compreender que Deus também trabalha dessa forma com a gente. Quando a gente está nessa caminhada de busca da transformação interior, de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor para si mesmo e para o mundo, não é que Deus não se preocupa com a gente, mas Deus ele confia no nosso potencial e muitas vezes coloca nas nossas mãos aquelas tarefas que é necessário. A gente estava falando, e como é que vai a vida? Vai a correria de sempre. Então é bom, se está correria é porque está com emoção, tá, né? Uma vez, eu vou pulando de uma história para outra, uma vez deu na minha cabeça que eu ia desencarnar jovem. Aí eu cheguei no Regeneração aperreado, meu Deus, eu vou desencarnar jovem. Aí fiz um atendimento fraterno, minha gente, eu tô com uma ideia fixa, eu não sei se é uma obsessão de que eu vou desencarnar jovem. Aí no Regeneração, dependendo do caso, sai uma psicografia, né? Aí na psicografia o irmão, um dos trabalhadores espirituais da casa falou, Emanuel, não se preocupe, não se aflinja com essa ideia fixa de que você vai desencarnar jovem. Porque citou o trecho do Evangelho, se fosse um homem de bem já tinha morrido. Você tem muito que resgatar ainda nessa vida, fique tranquilo. Ou seja, tem muito trabalho, né? Muita coisa para ser feita. E aqueles que às vezes estão longe desse caminho, e vejam só, eu não estou falando aqui longe do espiritismo, ou longe da religião A, B, C, não. Aqueles que estão longe do caminho de transformação, de fazer o bem, de amar o próximo, Deus sempre está naquele movimento de puxar de volta para esse caminho. Só que às vezes esse puxar de volta, eu sempre faço essa analogia. Quando a gente tem um filho pequeno, que o menino vai meter o dedo na tomada, a gente fala assim, ô meu filho, bem calmo, né? O menino metendo o dedo na tomada, ô meu filho, vem cá, não bota o dedo aí não. Se você botar o dedo, você vai levar um choque. A gente não faz assim. Quando a gente vê o filho indo botar o dedo na tomada, a primeira coisa que eu faço, se eu tiver com chinelo, eu já sacudo nele, né? Já dou um grito, já sou mais firme. Então, às vezes, Deus, nessa nossa caminhada, querendo trazer a gente de volta para casa, Deus vai mover céus e terras para que a gente esteja sempre nesse caminho de progresso e de espiritualidade. A parábola do filho pródigo nos traz como reflexão as relações em família. Então, todos nós, dentro do formato da família que cada um aqui tem, porque cada um vai ter um formato de família, esposa, marido, filhos, sogra, avós, tios, tias, cada um vai ter uma formato de família, mas são almas que estão ali reunidas naquele local, no lar, para aprender, conviver, respeitar, amar uns aos outros. E essa parábola, colocando o pai e esses dois filhos contracenando, a gente observa que diz muito sobre as nossas relações em família. Eu vou falar aqui no processo de família, mas também vou falar da equipe da campanha do Quilo, que foi outra experiência que eu passei também, que eu acho interessante a gente refletir, que talvez muitos de nós já tenham passado por essa experiência que se assemelha muito à parábola do filho pródigo. Então a gente vai observar que nessa convivência em família não vai ser fácil essas relações. Quem é mãe ou pai sempre vai ter aquele filho que talvez dê mais trabalho e o outro seja mais tranquilo. Às vezes, se eu sou filho, tem uma mãe que é mais tranquilo, o pai já dá mais trabalho. Os irmãos. Ou seja, a parábola do filho pródigo vai trazer para a gente aquela reflexão de que sempre vai ser importante a convivência em família, a paciência, a cumplicidade, para que a gente possa, dentro da possibilidade, a gente aprender um com os outros. E outra coisa, o pai da parábola, ele não nega a herança do filho, nem proíbe que ele vá. Ele deixa o filho ir, passar pela experiência. Mas, ao mesmo tempo, ele fica naquele papel da paternidade, da misericórdia paterna, esperando o filho aprender com as suas próprias experiências e voltar fortalecido, voltar preparado para enfrentar o futuro e com aquela sabedoria. Porque os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades, as dores,
nos diz a doutrina espírita que não são castigos e não são ações do acaso. Todos os problemas que nós enfrentamos, primeiro, é uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento. É misericórdia divina porque a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, as idas e vindas, as nossas atitudes, que é como um plantio, que vai vir o momento da colheita no futuro. Por isso que a gente fala, ó, o Espiritismo não proíbe nada, mas orienta. Você está tendo isso, está tendo essa atitude, está fazendo isso, é o plantio. Mas quando chegar o tempo da colheita, né, segura na mão de Deus e arca com as consequências das escolhas. Chegou a época de carnaval. Os meninos lá do Regeneração da Juventude, Emanuel, é certo brincar o carnaval, a gente pode ir para o carnaval. Eu disse, olha, a gente fez uma aula falando do carnaval, história, cultura do carnaval, o que é o carnaval hoje. Citamos aquele livro de Manuel Filomeno de Miranda, citamos o que o próprio Evangelho fala do que a gente encontra em situações que tem no carnaval, e aqui a gente não está julgando a festa. Então você tem livre-arbítrio de ir, mas você também vai arcar com as consequências do que vai acontecer como reflexo disso, porque a gente sabe o que vai encontrar naquela situação. Então, a nossa convivência em família tem esse poder muito grande de estreitar as relações através dos desafios e nos fortalecer nas experiências. Segundo ponto, a atitude dos dois filhos. Então, a gente vai se colocar nesses papéis, como se Deus fosse esse pai mesmo, e nós somos esses filhos pródigos. Ora, a mesma pessoa pode assumir o papel do filho que pede a sua parte, vai para o mundo, né, e faz e acontece no mundo, sofre as consequências e volta arrependido, que é uma coisa que é interessante. Teve uma vez uma palestra que eu estava assistindo do Alberto Almeida, que era sobre culpa, perdão, alguma coisa assim. Foi no Cimesp. E Alberto Almeida fala uma coisa interessante. Ele trabalha com a saúde mental, né? Ele é psicólogo também. E ele falando que muitos dos seus pacientes que fazem terapia chegam com essa ideia de culpa, né? Com muita culpa nas costas, na consciência, e a vida travada porque não consegue dar continuidade porque tem aquele processo da culpa. E ele começou a refletir dentro da proposta do Evangelho que, às vezes, essa culpa, ela existe, mas que o arrependimento é aquela ferramenta que faz com que a gente não se paralise perante a culpa. Como assim, Emanuel? Todos nós, na nossa caminhada aqui na Terra, vamos cometer erros. Em algum momento a gente vai cometer um equívoco. A nossa consciência, quando está desperta, ou seja, quando eu tenho noção de que aquilo que eu fiz não é algo certo, aí vai vir um arrependimento. O que é o arrependimento? É o sentimento que eu tenho de que algo que eu fiz não é certo, mas aí eu vou buscar aquele caminho de reparar o erro. A culpa não. A culpa, eu vi que eu fiz algo errado e fico ali me martirizando, me vitimizando, né, que todo mundo tenha pena de mim, que eu sou um sofredor, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Aí Alberto Almeida traz para a gente essa ideia de que a gente comete os equívocos, mas a gente tem que aprender com o erro, se fortalecer, continuar a caminhada e se vigiar para não cometer o mesmo erro. Como na parábola, em um dos ensinamentos de Jesus da mulher adúltera, que comete o erro, pega, Jesus chega ali, que não tiver cometido erros, que atira a primeira pedra, todo mundo solta a pedra, vai embora, porque todo mundo comete erro. Aí Jesus se abaixa, num movimento de humildade, levanta o rosto daquela mulher e fala, e pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Se foram, mestre. Se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vá, não volte a cometer erros, para que não aconteça coisa pior. Ou seja, ela passa pela experiência dolorosa, se fortalece para continuar a caminhada. O arrependimento vem como consciência desperta de que aquilo que eu fiz não foi legal e eu preciso melhorar aquele meu ponto para evoluir, para progredir, e eu sigo minha jornada. Foi o que aconteceu com o filho mais jovem que vai embora. Ele quer ir embora, tome seu dinheiro, vá-se embora viver sua experiência. Viveu, viu que não é legal, sofreu, aprendeu com aquela dor, se arrependeu e voltou num movimento de humildade para a casa do pai, e o pai, como é infinita misericórdia, o acolhe. O outro filho também nos traz esse ensinamento. O ensinamento do orgulho, o ensinamento que eu acho essa parte muito importante na nossa vida aqui na Terra,
que casa, eu já vou fazer esse link com a campanha do quilo, que a gente tem muito forte, muito enraizado no nosso eu íntimo mesmo, aquela ideia de que se eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que receber algo em troca. Se eu presto um serviço, se eu dedico um tempo da minha vida em uma causa, aquilo tem que ter um retorno de alguma maneira. E se não tiver, eu fico chateado. E às vezes isso acontece no nosso dia a dia, na nossa família, no trabalho, na casa espírita. Às vezes tem um irmão que pode vir todo dia na semana, por exemplo. Mas tem aquele que só pode vir um dia na semana. Mas aquele que vem todo dia começa a ficar com aquele sentimento. Eu venho todo dia e minha vida só dá para trás. Fulano vem um dia na semana ganhando a loteria. Aí a gente esquece que o nosso trabalho de dedicação, esse trabalhador da última hora que está no Evangelho, tem que ser feito de coração, sem esperar nada em troca. É o que Jesus fala do amor unilateral. Joana fala no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela fala que Jesus nos ensinou o amor unilateral. O que é o amor unilateral? Eu amo sem me importar e sem me preocupar se o outro vai corresponder esse amor. Eu amo porque faz bem para mim. E eu amo desinteressadamente porque eu gosto de ver a felicidade, o bem-estar e o progresso do próximo. Quando a gente atinge esse cume, essa potencialidade da alma, de se dedicar numa causa, como por exemplo da campanha do quilo, sem esperar nada em troca, a gente já está num caminho muito bom de evolução. Porque a gente já começa a ser bom, não pensando nas consequências, como às vezes a gente até brinca, e eu nem gosto muito dessa brincadeira, como, olha, tu vai vir para a campanha do quilo, eita, essa semana não vai dar não para eu ir não. Eu disse, eita, não vai perder de acumular bônus hora. Aí, sim, é bônus hora, né? Que a gente vai aquela história do nosso lar, né? Que a gente não vai criticar o filme nem o livro que tem só importância. Mas, às vezes, a gente cria um vínculo de, tipo, eu vou fazer caridade, eu vou no centro, eu vou fazer uma campanha do quilo, porque eu quero acumular bônus horas, para quando eu desencarnar no mundo espiritual, é aquela ideia que a gente ainda tem no nosso inconsciente do passado de que eu preciso fazer coisas boas para acumular indulgência, para quando eu morrer, chegar no mundo espiritual, no paraíso, no céu, eu tenho uma vida de prazeres, porque eu fui muito bom na Terra. E aí, desde Kardec, que a gente vem desconstruindo isso, mas a gente tem essa dificuldade de pôr em prática alguns conceitos. E às vezes, aqui eu vou abrir um parêntese bem rápido, e às vezes a gente quer reafirmar paradigmas do passado que Kardec já desconstruiu. Quando a gente pega o nosso lar e quer transformar no céu, a gente pega o umbral quer transformar no inferno, pega o obsessor quer transformar no demônio, pega o guia espiritual quer transformar no anjo. E a gente acaba fazendo essas coligações que, na verdade, o Espiritismo não ensina isso. E aí, esse filho também que fica no trabalho e o pai vai lá e ensina. Meu filho, você sempre esteve aqui no caminho certo. O outro que se foi. Tenha esse olhar de caridade, não só a material, mas aquela como está no livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Né? Seja bom para com seu irmão que estava por aí, sofreu, né? Teve uma escolha errada, mas aprendeu com a escolha. Tem indulgência, do mesmo jeito que seu irmão cometeu um erro, você também pode um dia cometer esse erro. Perdoe seu irmão. Ele agiu na ignorância. A gente não sabe, tem muito será pedido aquele que muito recebe. Então você já recebeu tanto que já consegue agir de naturalidade. Seu irmão não, seu irmão teve que aprender no suor, na dificuldade, na dor, aquilo que é necessário para se fortalecer no espírito. Sobre o que encontramos no mundo. Tem mais 2 pontinhos. Olha a hora, minha gente, pela misericórdia que eu falo. Sobre o que encontramos no mundo. O que foi que esse filho... Misericórdia. O que foi que esse filho que saiu... O que foi que esse filho que saiu, mundo afora, que pediu a herança, encontrou? Encontrou os prazeres da matéria, que são os prazeres sensoriais. Sendo que a doutrina espírita, a campanha do quilo é um dos maiores movimentos de desapego daquilo que me traz prazer e conforto, em detrimento desse meu bem-estar, em prol da vida do outro. Porque no Regeneração, por exemplo, a doação do Regeneração é para o lar de Jesus. Os vovozinhos e as vovozinhas do lar de Jesus. A gente sabe que são pessoas que estão ali naquela vulnerabilidade até pela faixa etária da sua idade.
Então eu vou abrir mão de um churrasco, de uma praia, de uma pelada com meus amigos, para estar no sol quente ou debaixo de chuva, pedindo por eles. Aí o Espírito me vem falar que quando a gente faz uma tarefa dessa e sente prazer, alegria, satisfação, leveza em fazer isso, é que a gente já começou a entender que não é os prazeres da matéria, comida, bebida, roupas, que vai trazer o bem-estar para o espírito. Porque o espírito, quando ele se sacia de coisas imateriais, como, por exemplo, se dedicar um pouco do seu tempo para ajudar o próximo, ele se fortalece, ele se alegra e ele fica cada vez mais com a vontade de praticar o bem, a piedade. Quando o espírito vai em busca de se saciar apenas da matéria, ele comeu hoje, mas daqui para amanhã vai estar com fome de novo e vai querer comida novamente. Se ele pensa só na beleza, eu vou aqui me arrumar, meu cabelo, meu corpo, mas daqui a um tempo a lei da gravidade vai vir, os anos vão passar, e aquilo tem até um filme, um livro, Na Hora do Adeus, que eu já li, que a moça, meu Deus, a bichinha, mas isso é com o homem também acontece, viu? A mulher passou a vida inteira, cabelo, beleza, estética, e aí quando ela desencarna, que ela vê o corpo dela no caixão, ela tem a oportunidade de participar daquele momento, aí ela vê que... E agora? Agora, minha filha, que a gente vai enterrar o seu veículo material e vai virar alimentos dos micro-organismos debaixo da terra. Meu Deus, então quer dizer que eu dediquei anos da minha vida na academia, na plástica, no salão, na escova, aí vai ser tudo comido, vai ser tudo comido. Por isso que a gente entende cuidar do corpo e do espírito. A gente não vai andar por aí deslixado, né? Como uma vez Chico falou. Chico e essa peruca, disse, deixe que eu resolvo com Deus, minha vaidade, né? Que o Chico usava a peruca, mas depois ele começou a usar a boina. A gente não vai sair por aí deslixado. Claro, tem a questão da autoestima, tudo. Mas o quanto de tempo a gente dedica só aos prazeres da matéria é o que vai colocar na balança o quanto eu estou evoluindo espiritualmente ou eu estou apenas aqui na Terra perdendo o meu tempo só com as coisas da matéria. Que vai saciar no momento, mas que vai fazer falta logo em seguida. E a reação do pai? A reação do pai foi de ter misericórdia tanto para com o filho que se foi, como também para o filho que se manteve em casa. Aí a reflexão da campanha do Quilo é interessante. Duas reflexões. Uma que eu tive quando eu estava lendo a parábola e lá no Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que eu achei muito interessante. Na hora eu lembrei da campanha do Quilo. Quem já fez aqui campanha do Quilo já percebeu um detalhe curioso. As casas que são maiores, que tem portão alto, que tem quintal grande, às vezes você bate palma e a pessoa não tem nem como escutar as palmas mesmo, porque está lá dentro de casa, né? Tem um quintal enorme com uma piscina, às vezes está lá dentro. Aí você aperta a campainha, aí fala, né? Campanha do Quilo, pede um auxílio em nome de Jesus na campainha. Aí a pessoa fala, tem ninguém não. Aí eu disse, eita, então foi uma transcomunicação, né? O espírito se comunicou através do interfone, né? Quando fala tem nada não é bom, e quando fala não tem ninguém não. Aí a vontade que a gente tem no espírito imperfeito, aí eu estou falando com quem? Mas a gente aprende dos mandamentos da campanha do Quilo de não reagir a nenhum tipo de truculência, orar, né? Se concentra, ora, tá certo, minha irmã. Deus abençoe. Posso deixar uma mensagem aqui? Deixe. E ali, com aquela mensagem, a gente vai tocando, sensibilizando essas pessoas. Por outro lado, às vezes a gente chega num casebre simplesinho de madeira e aquela pessoa vai naquele armário ali, pega um pacote de fubá de arroz, um pacote de bolacha. Esse aqui eu comprei para a campanha do Quilo. Gente, não deu do que estava sobrando, não. Esse aqui eu comprei para a campanha do Quilo. Pessoas simples mesmo. Que quando vai fazer sua feirinha básica, ou então quando recebe a cesta básica do centro ou da igreja, já pega aquele pacotinho de bolacha de fubá e deixa guardado para a campanha do Quilo. Quando o filho pródigo que vai se embora, ele humilha, ele julga todas as pessoas pobres. Mas quando ele cai na pobreza e ele vai pedir emprego, aquelas pessoas que ele mais humilhava são as pessoas que acolhem ele. Enquanto aquelas pessoas que eram do mesmo nível social que ele era quando estava na casa do pai, os despreza. Como o seu próprio irmão. Podemos usar como exemplo. Então a campanha do Quilo ele traz para nós essa ideia de que nem sempre aquele que tem muito vai ser aquele que vai estender a mão para o próximo. Porque passou pela experiência.
Aquele que está na casa mais humilde, provavelmente já passou necessidade, ou passa necessidade. E a experiência que ele tem da necessidade faz com que ele se sensibilize para com aquele que sente a necessidade. E ele vai naquele movimento de doação. Por isso que quando a gente vê, às vezes, provas da riqueza e da pobreza, aí fala assim, que às vezes a prova mais difícil de se passar aqui na Terra é quando a gente tem dinheiro. E a gente aprende muito passando pelas necessidades financeiras. Porque imagina só, se eu venho nessa encarnação com o objetivo de desenvolver minha humildade, meu olhar misericordioso para aquele que está com a necessidade, talvez se eu sempre estiver num berço de ouro, eu não vou sentir na pele o que é estar na necessidade. Aí às vezes eu perco o emprego, minha mulher me deixa, eu passo na necessidade, sinto a importância da ajuda, do auxílio daqueles que estão numa condição melhor, e quando eu me reerguer novamente, eu vou ter um olhar diferente para com aqueles que estão em sofrimento e em dificuldade. Eu me recordo da época que eu fiquei desempregado, e tanto minha família material e a minha família espiritual, que é a Regeneração, me ajudou. Pagava a mensalidade da faculdade, que isso fique registrado. Pagava a mensalidade da faculdade, e antes de eu conseguir o estágio, doava a cesta básica. Não tenho vergonha não, cesta básica que doa para as famílias assistidas, eu pegava para casa quando eu estava no momento de desemprego. Hoje que a gente está numa condição melhor, graças a Deus, a gente tem um olhar diferente. E outra coisa, além da gente ter um olhar diferente, a gente consegue dar valor àquele dinheiro. Então, às vezes, quando alguém me chama para uma festa, por exemplo, nós vamos para uma festa, quanto é o ingresso? É R$150. Aí eu lembro, meu Deus, naquela época, R$150 para mim era um dinheirão, e eu vou pegar esses R$150 para ir para uma festa, até no momento da necessidade, fortalece a gente e traz para a gente a experiência do valor que o dinheiro tem na vida da gente. Então é muito melhor pegar esses R$150 numa doação para uma instituição, usar para uma coisa mais importante do que para a festa. E a gente só tem esse aprendizado, infelizmente, muitas vezes, quando passa pelo problema e pela dificuldade. Outra experiência que eu acho interessante a gente trazer, fazendo essa correlação com a campanha do quilo, que aí foi uma experiência particular. Depois da pandemia, a gente ficou, parou as atividades nos centros, e mesmo antes da pandemia, por conta de falta de tempo, na outra escola que eu trabalhava, a gente trabalhava dia de domingo, porque eu trabalhava com ensino médio, e nos domingos tinha eu esqueci o nomezinho que fala, que era como se fosse um simulado para o Enem. Né? Os jovens estão se preparando para o Enem, então todo domingo eles fazem um simulado, como se fosse simulando a prova, né? Para eles irem treinando. E aí muitos domingos eu estava no simulado com os meninos e tal. Veio a pandemia, depois da pandemia também a gente às vezes vai empurrando com a barriga porque quebra. Veja como é interessante isso. Quando a gente está naquele trabalho do bem, menino, por mais difícil que esteja, está chovendo, está fazendo sol, eu larguei do trabalho, aquele aperreio, mas vá. Porque quando você deixa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para você conseguir voltar para a tarefa, parece que tudo acontece para você não voltar para a tarefa. E aí eu ficava, meu Deus, e quando eu voltar para a campanha do quilo, o povo não vai nem lembrar quem sou eu. O povo vai me olhar assim. Aí eu já fiquei estudando para essa parábola, né? Fiquei, meu Deus, e o povo que está firme e forte na campanha do quilo vai me olhar, né? Cadê Emanuel? Faz tanta palestra só da boca para fora, porque não aparece na campanha do quilo, né? Não bota a mão na massa. Mas, minha gente, quando a gente voltou para a campanha do quilo, que fez depois de anos, está aqui registrado estou rodeado de uma nuvem de testemunhas. A mesma alegria, a felicidade. Eu pensei que as pessoas iam me julgar, iam virar a cara. Mas aquela alegria que as pessoas viram de eu estar ali na campanha do quilo novamente, do abraço, do acolhimento, de eu estar fazendo campanha do quilo, o sol escorrendo, aquela sacola pesada, e o irmão olhar para mim e falar naquela hora, que alegria ver tu aqui, Emanuel, de novo. Eu senti essa sensação do filho pródigo que voltava e que mesmo com vergonha de que ia ser rejeitado, recebeu o acolhimento. Talvez alguém tenha até ficado como o filho mais velho, né? Eu estou aqui todo domingo, vocês não fazem nada, não me dão um abraço. A Emanuel apareceu aqui depois de 3 anos, vocês estão fazendo isso. Pode até ser que houve, mas o sentimento que eu tive desse acolhimento da campanha do quilo, como aquela família que realmente vem e que acolhe, ela é muito importante. Tem um espírito mentor aqui que está dizendo que tem alguém que está precisando, que está, passar por essa experiência novamente. Cadê? Na campanha do quilo, as casas mais simples
são as que mais contribuem, pois sentem na pele a necessidade, como a do filho que se foi, gastou tudo, passou necessidade e precisou voltar para a casa do pai. Então, às vezes, a gente se afasta do trabalho, da tarefa, da campanha do quilo. Tá parado, já percebi. A gente se afasta da tarefa, da campanha do quilo, mas sempre a gente vai ter esse chamado. O mundo aí fora tem os prazeres da terra para oferecer, mas sempre vai ter aquele vazio existencial. Esses dias no Instagram, eu compartilhei um vídeo curto, mas que aquilo ali me fez refletir tanto. Era um vídeo de uma cantora famosa, que a gente conhece, não vou citar nome porque está gravando, né? Mas é uma cantora famosa, brasileira, conhecida no mundo inteiro. Eu acho que é a cantora brasileira da atualidade, uma cantora jovem, pop, que muitas vezes usa da sensualidade para fazer sucesso mundial. Chegou no topo do mundo, ganhou o prêmio mais importante que tem na música americana, primeiro lugar nas paradas do mundo inteiro. E um vídeo que uma pessoa da produção dela gravou, ela vindo de um show, fez um show, depois foi para uma festa, bebeu na festa, e aí estava voltando de carro, passando pela praia, o dia amanhecendo, o sol nascendo, e ela pediu para o carro, parou o carro, desceu do carro chorando, porque aí a pessoa começou a gravar, assim ela percebeu que estava gravando, ela dizendo, ela chorando, toda maquiada, com roupa de show, na praia, na areia, ajoelhada na areia, olhando para o céu e o sol nascendo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tinha visto o nascer do sol. Eu viajei o mundo inteiro, cheguei no topo do mundo, eu sou conhecida no mundo inteiro, tenho fama, tenho dinheiro, mas eu sinto um vazio. Eu mandei esse vídeo para as pessoas, ela dizendo, eu sinto um vazio, que eu quero cada vez mais fama, quero cada vez mais dinheiro. Quanto mais eu quero, quanto mais eu consigo, mais esse vazio aqui dentro meu cresce. E eu não consigo preencher esse vazio. E eu estou vendo aqui esse sol nascendo na minha frente, não paguei nada por isso, e eu estou sentindo nesse instante Deus preencher esse vazio que está aqui dentro. Minha gente, quando eu vi aquilo, eu me emocionei, aquela imagem, porque ela representa ali todos nós que às vezes buscamos as ambições do mundo, trabalhar para ter, para comprar, para conquistar. Qual foi a última vez que a gente conseguiu ver o pôr do sol? Eu falo pôr do sol porque aqui onde a gente mora é pôr do sol, né? A gente não vê o nascer do sol, o pôr do sol. Qual foi a última vez que a gente viu o pôr do sol? Qual foi a última vez que a gente disse eu te amo para uma pessoa que a gente gosta? Qual foi a última vez que a gente fez a campanha do quilo, trazendo para o que a gente está falando hoje? Aproveitou cada momento, apertou a mão de cada irmão que estava ali fazendo a doação. Às vezes a gente faz a campanha no mecânico. Aquela pessoa vai fazer meses que não aparece. A gente ligou, mandou mensagem para saber porque o irmão ou a irmã não está conseguindo ir para a campanha do quilo. Então são nesses momentos, nas dificuldades, nas coisas simples que a gente percebe o quanto é importante. Eu só queria, antes de terminar, amigo, só trazer mais uma experiência da minha primeira campanha do quilo. Eu fiz há 15 anos atrás. Morrendo de vergonha se alguém ia me ver fazendo aquilo. O que é que iam falar? É manual pedindo comida na casa dos outros. E aí eu sempre acompanhado com alguém, né? E todo desconfiado. Cheguei aqui na Mostardinha, eu fui no Bongi. Fui no Bongi, bati na porta, bem simples. Aí tava saindo um rapaz com uma bicicleta. Aí ele chegou, eu falei, irmão, eu ouvindo que algumas pessoas falavam, irmão, o campeão do quilo pede um auxílio em nome de Jesus. Aí ele falou, irmão, eu estou saindo para trabalhar agora, em outro momento eu dou. Aí tá certo. Era uma casinha, minha gente, bem simples mesmo. Era um vão só. Aí tinha da grade, dava para ver a cama dele, dava para ver umas sacolas, um armário. Aí eu falei, tá certo, irmão, você aceita uma mensagem? Não esqueça de oferecer a mensagem. Fabiano dizia na época. Ofereci, ele aceita. Eu peguei, dei a mensagem para ele. Eu peguei, caminhei mais uma casa, bati palma, não tinha ninguém. Quando eu cheguei na outra casa, ele assoviou. Quando ele assoviou, ele me chamou de volta. Aí eu voltei, aí ele entrou, encostou a bicicleta, entrou em casa, aí abriu a sacola que ele estava com uma sacola e tirou um pacote de bolacha. Um pacotinho de bolacha. Aí pegou a faca e partiu o pacote de bolacha na metade. Ai, meu Deus, aquilo ali me deu um negócio. Ele partiu aquele pacote de bolacha na metade, botou uma metade numa sacola, botou na sacola dele, aí botou a sacola dele nas costas e ele voltou.
Ele falou, essa mensagem, o nome da mensagem era Tudo Passa. Essa mensagem era tudo que eu estava precisando ler hoje. Eu só tenho esse pacote de bolacha hoje, estou levando para o serviço, é a única coisa que eu vou ter para comer hoje. Mas graças a essa mensagem, eu vou dar metade desse meu pacote de bolacha. Minha gente, aquilo ali para mim foi de uma força tão grande, porque a gente não sabe, um aperto de mão, uma palavra, uma mensagem, a gente pode transformar, não é só o dia não, é a vida de uma pessoa. A gente não sabe se aquele irmão estava saindo dali com um pensamento suicida e aquela mensagem conseguiu fortalecer ele. Ai, meu não, metade do pacote de bolacha ele deu do que estava faltando, não do que estava sobrando. Então, campanha do quilo para a gente são essas experiências. Essas experiências que a cada campanha que a gente faz uma experiência nova, é uma oportunidade de reparação, é uma oportunidade que a gente dá para aquela pessoa que às vezes ela está na casa dela, a gente chega lá e oferece a oportunidade dela também estar ajudando nessa corrente do bem. E a campanha do quilo é isso. É aquele pai ou mãe que acolhe todos nós, que muitas vezes saímos por aí mundo afora, vivendo as coisas da terra, mas que quando a gente sente aquele perto, aquele vazio daquilo que a matéria não preenche, a gente volta e a campanha do quilo nos recebe de braços abertos, nos oportunizando cada vez mais essas experiências de crescimento. Não o crescimento dos títulos, das posses, mas o crescimento da alma. Essa era a nossa mensagem na noite de hoje. Muita paz e que Deus nos abençoe. Eu estava escutando a mensagem de Emanuel. Essa passagem, ele estava lá no... Como é aquele lá de Janga, que eu esqueci o nome. Seara de Deus. Ele está no Seara de Deus, estava falando sobre essa parábola do filho pródigo. E eu vi, acho que muitos daqui viram, mais ou menos, dos 10 mandamentos, né? A gente viu mais ou menos 6. Não é isso? A gente grava 6, mais ou menos. Uma das coisas, sabe o filho, quando o pai disse para o filho, não enxergue defeito de ninguém, né, Toninho? Quando o pai disse para o filho que ficou, não enxergue defeito de ninguém, né? Então a gente vê como é interessante. Quando ele estava fazendo essa palestra, eu estava vendo de novo. Até peguei os 10 mandamentos aqui no celular e estava olhando. Tem todos, dos 10 mandamentos nossos, tem 6. E muitas dessas palavras do Cristo, se a gente olhar dentro dos nossos mandamentos, amigo, a gente vê que tem todos os nossos mandamentos, que os mandamentos da campanha do Cristo são mandamentos que nos conduz, não só para a gente ter, mas para poder levarmos e sermos homens de bem. Né? Então, a Regional Torre agradece a presença da Regional Beberibe, Regional já de São Paulo, Regional Casa Amarela, tem mais alguma outra regional aqui? Beberibe já falei. Tem mais outra regional. E eu fiquei... Arruda que está ali no cantinho, eu vi você, amigo. Bairro bom, Arruda é um bairro bom. Ó, aí tem coisa boa ali na Arruda. Uma coisa que eu achei engraçada, que já que ele disse que não pode citar, não, vou só citar somente 3 letras de uma pessoa. Que é que a gente convivia, a gente viveu muito quando era mais jovem. E hoje, quando essa casa eu encontrei CGL aqui, eu fiquei muito alegre, que eu não vou dizer quem é, não. Mas eu fiquei muito alegre de ter adotado a doutrina espírita. E ele já conversei bastante com ele, né? E eu fiquei muito alegre. É só CGL, não vou dizer que é você, não. Não vou dizer, não. Pode não. Então, gente, Edna quer falar com vocês. E ela vai fazer a prece final e vai falar com vocês. Boa noite. Muita paz, muita luz para todos. Eu estou bastante emocionada e agradecida. Emocionada porque a gente vai revendo as pessoas e vai relembrando, né? De papai, de Vivi, de Reinaldo, de Ednilton, Severino Alexandre, enfim. Billzinho, que é Billzinho. Até hoje é Billzinho. Billzinho, seu Geraldo, enfim. A gente lembra, né, da história da nossa casa, que, na sua grande maioria, desde que eu trouxe o nome, todos já se encontram na espiritualidade e, com certeza, aqui, conosco, né? Porque a gente trabalha enquanto está no veículo físico, mas quando a gente deixa esse veículo, a gente continua trabalhando na casa, porque é uma necessidade de se educar, uma necessidade de
compreender melhor as coisas, de ampliar a visão, quando a gente sai do veículo físico. E eu estou, assim, muito agradecida por esse trabalho. Primeiro, te parabenizar, Manuel. Linda a tua palestra. Como sempre, não é? Você tem esse dom, você tem um conhecimento e a gente parabeniza você. E parabeniza vocês por ter convidado ele. A gente parabeniza, Manuel, muito boa a tua palestra. Gratidão, a gente aprende muito. E gratidão a cada um de vocês que saíram dos vossos lares, que vieram lá, de tantos lugares longe. E aqui estão conosco, e vieram abraçar a gente. E também aproveitar o momento para me desculpar por não receber vocês como vocês merecem ser recebidos. Porque vocês merecem tudo, vocês merecem o melhor. E a gente não se preparou, porque o meu amigo, a gente conversou no ano passado, em junho, mas ele conversou comigo. Parabenizei a ele no dia do aniversário dele. E conversei com o Gutenberg em janeiro. Gutenberg, converse com o Moacir, peça para ele entrar em contato comigo. E esse danadinho só entrou em contato comigo hoje, meio-dia. Você vê o texto que não tem na casa. E meio-dia. Por isto, minha gente, eu gostaria de receber vocês melhor, um lanche melhor. Eu disse, Moacir, agora vai ser comprar o bolo e tu traz o suco. Mas olha só, Ele trouxe. nós viemos, não foi para o longe, nós viemos para ver a casa, ver vocês, ver os amigos, rever as pessoas. E trazer a mensagem da campanha. E trazer a mensagem da campanha. Da campanha. E chamar vocês para voltar a fazer a campanha. E eu vou falar disso também. A nossa casa, estamos sem fazer a campanha desde a pandemia. Porque quem fazia a campanha do quilo? Lene, que vocês sabem quem é, né? De Lene, minha irmã. Seu Geraldo. Nosso irmão que está lá atrás, que está também fazia campanha depois da pandemia. Não voltou mais ninguém. Por que não voltou mais ninguém? Primeiro, a minha mãe necessitada do nosso acolhimento. Papai retornou, fazem 2 anos. Elcio, né, para quem conhece, Elcio Carneiro. Retornou à espiritualidade, fez 2 anos agora, no dia 28 de janeiro. E a minha mãe ficou mais necessitada ainda da nossa proteção, do nosso acolhimento, do nosso cuidado. E nós ficamos nessa. Quando eu estou aqui, a Guilene não pode estar. Quando ela está, eu não posso, estou lá. E não podemos mais sair muito para poder fazer algo. Edé também não pôde mais fazer. Enfim. Tudo no seu tempo. Assim, meu querido irmão e amigo. Tudo no seu tempo. E quem sabe, não é, meu amigo? Essa linda palestra realizada hoje não toca nos corações e daqui não sabemos o tempo, mas na necessidade nossa, depois a gente retorna, né, Clóvis? Tudo no seu tempo. Nada fora do tempo. Mas volto, queridos irmãos, a agradecer a cada um de vocês. Levem o nosso abraço fraterno, com muita emoção, Antônio, com muita emoção, porque ver vocês e ver o meu pai. Eu sei que tu estás aqui, papai. É só Tá mesmo, com um certeza. chorinho e leve. Então, eu vou fazer a prece. Mestre divino, querido amigo, irmão de todas as horas. Aqui nos encontramos, mestre, em tua casa, que é a casa de oração, de trabalho, mas especialmente, Senhor Jesus, de aprendizado, de aprendermos contigo, que és manso e humilde de coração. De aprender contigo, ó mestre, ó, que és caminho, verdade e vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ti. E à luz da doutrina, Senhor Jesus, é que tudo se amplia diante de nós e entendemos que necessário se faz amar ao Pai, mas especialmente amar ao nosso irmão, a nos doarmos ao irmão, porque sabemos, Mestre Divino, que necessitamos também do amor, do acolhimento do nosso irmão. Gratidão a ti, mestre. Gratidão à equipe espiritual desta casa,
Gratidão a tio Vivi, que plantou essa pedra aqui, nesta comunidade, neste bairro, e sabemos o quanto esta luz é necessária para tantos irmãos encarnados e desencarnados também. Gratidão a meu pai, aquele que aceitou ser o meu pai nesta encarnação. Gratidão a ti. Gratidão a todos os irmãos que aqui passaram, sem citar mais nomes, mas receba também um abraço fraterno nosso. Gratidão a cada irmão e a cada irmã que saíram dos seus lares uma noite, muito depois do cansaço do trabalho, mas estão aqui presentes. Eu quero agradecer, dizer a vocês, leve um abraço fraterno, não só de nós que fazemos a casa, nós que somos encarnados, mas especialmente da equipe espiritual desta casa e todos os irmãos que fazem esta equipe. Gratidão a todos. E, em tua permissão, eu retorno a palavra ao nosso irmão Moacir, para encerrar o belíssimo trabalho da noite. Muita paz e muita luz a todos. Ela só botar o microfone aqui, pronto. Só para lembrar vocês, amanhã a gente continua com o nosso círculo de palestras na nossa semana. Amanhã vai ser em Boa Viagem e também em Afogados. Em Boa Viagem vai ser a Associação Espírita União e Fraternidade, a SUF, na rua Eládio Ramos, 42, em Boa Viagem. E também em Afogados, na Sociedade Espírita Irmã Lúcia, no CEIU, que é aquela ruazinha aqui ao lado da Tupã. Eu mesmo vou estar lá amanhã, ali no CEIU. Então, continue assistindo nossas palestras. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gratidão mesmo. E que voltem sempre a assistir nossas palestras da Sema Alegre, que é muito importante. Muito obrigado.